Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, uma noite de bate-papo de muita neurociências na nossa noite de quarta-feira, uma noite em que a gente geralmente tira um tempinho para a gente poder conversar um pouco sobre o comportamento, sobre o funcionamento do cérebro, sobre a maneira como as regiões do nosso cérebro elas interagem entre si e se relacionam com os nossos comportamentos. E a gente está vindo fazendo uma sequência de live nas últimas semanas, de lives, onde a gente está debatendo mais temas relacionados com o comportamento habitual, com o mundo dos hábitos. Contas, os hábitos, eles, eu diria que é um ingrediente assim fundamental para o sucesso, fundamental para a construção de uma rotina saudável, para uma construção de uma rotina que nos leve para um objetivo e que esteja alinhado com um propósito. E esse propósito, claro, um propósito em que nos traga satisfação de vida e felicidade. Bom, semana passada a gente bateu um papo sobre a dificuldade em mudar o comportamento. Foram temas que a gente vinha debatendo nas últimas semanas. Semana passada também a gente conversou um pouquinho sobre a diferença entre um comportamento pontual e um comportamento persistente. A gente falou um pouquinho sobre a principal pesquisadora desse assunto, que é a doutora Wendy Wood, da Universidade do Sul da Califórnia, uma psicóloga, inclusive, que eu sou fã de carteirinha, admiro muito ela. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, assim, para começar esse bate-papo aqui hoje, eu queria antes fazer um apanhado do histórico, né? Do que vinha acontecendo nesse último século, no século XX, ao longo dos anos, no finalzinho do século XIX, 1890, mais ou menos, começando com um psicólogo chamado William James, e a partir dali, ao longo do século XX, desenrolares, né, de maneiras de pensar, maneiras, ideias filosóficas barra científicas que aconteceram no mundo do comportamento, no mundo da psicologia. A gente tem o seguinte, no final dos anos do século XIX, em 1890 mais ou menos, William James ele publica a sua principal obra, que seria o Princípios de Psicologia. Ele é considerado um dos pais da psicologia americana, norte-americana, e naquela época ele já falava bastante sobre o comportamento habitual. Ele inclusive tem uma frase dele, que eu acho uma frase bem impactante, que ele fala assim: se os jovens eles soubessem quão rápido eles iriam se transformar em meros pacotes de hábitos, eles dariam mais atenção ao seu comportamento. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o nosso comportamento habitual, os nossos hábitos, eles são realmente algo automático, que estão enraizados na nossa mente e que fazem com que a gente faça determinadas ações de maneira persistente, independente das nossas motivações e das nossas ideias. A gente faz aquilo que tem que ser feito todos os dias baseado nos hábitos. E o século XIX ele acaba, entra o século XX, né? Meados de 1900 e aí vai. E a gente começa no início, na primeira metade do século XX, com um grupo de pesquisadores da psicologia, onde se deu início a uma corrente chamada de behaviorismo. Essa corrente da psicologia era uma corrente em que começava a sair daquela seara mais de filosofia e começava a entrar mais numa seara que começava a mesclar com experimentos. E um dos grandes expoentes dessa corrente filosófica era um psicólogo chamado Skinner. E ele era um cara assim, que realmente defendia a ideia de que os hábitos eles realmente imperam na nossa vida. Não necessariamente os hábitos, que eles não necessariamente eles utilizavam a palavra hábito, mas eles falavam que o comportamento da gente ele é selecionado pelo ambiente. Tudo baseado em estímulo e resposta. E tudo baseado assentado, né, em recompensas ou punições. Então ele falava que tem uma frase bem impactante dele, inclusive, que ele dizia assim: se você me der qualquer pessoa, eu transformo ela em que você quiser, ou um advogado, ou um médico, ou enfim, qualquer coisa, tudo baseado em estimular ou
ou não estimular determinados comportamentos. Então eles diziam que o ser humano ele ia selecionando o comportamento dele baseado na interação com o contexto, com o ambiente. E durante muito tempo, essa corrente ela predominou ao longo do século XX. E aí depois, mais ou menos em meados de 1970, 80, começou-se a ganhar muita força a seara da psicologia cognitiva. Então, até então, se falava muito nesse comportamento mais inconsciente. Ou seja, nessa época se falava muito como se as regiões mais profundas do nosso cérebro, as regiões que estão mais nessas áreas, que a gente chama de sistema 1, vocês vão já entender um pouquinho mais sobre isso, eram elas que imperavam o nosso comportamento. E aí depois começou-se a entender melhor como que funcionava as regiões mais nobres do nosso cérebro, a memória, a atenção, o pensamento. Começou-se a perceber que na verdade a memória ela é algo que está agrupado no nosso cérebro, tipo em categorias semânticas, ou seja, existia uma organização da maneira como o nosso cérebro faz a memória. E a memória também viu-se também que a memória ela a força dela como é que eu posso explicar para vocês melhor? A força da memória, ou seja, quanto mais uma memória ela fica enraizada na nossa mente, ela tinha um papel a motivação, ela fazia um papel, né? Nossa, peraí, eu não estou conseguindo formular essa minha ideia. Deixa eu explicar melhor. Viu-se que a nossa memória ela era organizada no nosso cérebro baseada em categorias semânticas. Então, por exemplo, é mais fácil você lembrar da palavra cadeira, mesa, escritório, quando você agrupa tudo em uma categoria semântica. É mais fácil você lembrar desse pacotinho de memória do que quando você mistura cadeira com banana com motocicleta, que são categorias totalmente diferentes. Ou seja, viu-se que o nosso cérebro ele organiza a memória em pacotinhos. E também viu-se que a motivação, a parte emocional, ela influencia na força da memória, como que eu posso dizer? Quanto maior o conteúdo emocional, mais aquela memória ela fica enraizada no nosso cérebro e mais fácil seria posteriormente da gente evocar. Então, viu-se que começou-se a entender a nossa cognição e ficou uma briga então entre cognição, entre as estruturas mais nobres do nosso cérebro, que seriam essas estruturas mais corticais, e as estruturas mais profundas do nosso cérebro. Ou seja, isso tem muito na ciência. Depois que uma corrente ela é tida como verdade e começam a aparecer novas evidências, é como se aquela corrente anterior, as pessoas meio que passam a ignorar, é como se tudo aquilo fosse errado. Só que o tempo e a tecnologia ela vai aparecendo e a gente vai mudando um pouco o pensamento, a coisa vai ficando um pouco mais amadurecida. Foi o que aconteceu. Ficou-se muito tempo falando então apenas das regiões mais nobres do nosso cérebro. A psicologia cognitiva ganhou muita força. Só que em meados do ano 2000, os hábitos eles voltam novamente em cena. Porque olha só como é interessante a história, como depois começou-se a falar muito mais da parte mais nobre do cérebro, né, da psicologia cognitiva, era como se falar de hábitos, que é uma coisa mais simples, que é uma coisa que tem uma relação realmente com regiões mais profundas do cérebro, que é uma coisa que tem uma relação mais com contexto, com estímulo, com resposta, era como se você estivesse voltando para o passado, é como se você estivesse voltando para o behaviorismo. Então, ninguém vai mais falar nisso aí, não. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, assim, em relação à quantidade de artigos científicos publicados sobre o assunto, a gente vê que existe uma queda gigantesca depois que começa a ter a ascensão da psicologia cognitiva. Só que, como eu ia falar, em meados do ano 2000, começou-se a ter o advento de uma técnica de ressonância chamada ressonância magnética funcional, que é uma técnica, gente, onde a gente praticamente consegue enxergar o cérebro funcionando ao vivo. É como se não existe até uma maneira mais científica e literal de se falar em introspecção, né? É como se eu conseguisse ver o cérebro funcionando ao vivo. Então eu pedia para uma pessoa realizar uma determinada tarefa e a partir daquilo
eu conseguiria ver quais as regiões do cérebro que estavam ativas. E aí começou-se a ver o seguinte, começou-se a ver que aquela divisão entre comportamento pontual e comportamento habitual que eu falei na vez anterior, isso tem uma representação neurofuncional, isso tem uma representação fisiológica no cérebro. O que é que acontece? Quando a gente decide fazer um determinado comportamento, naquele momento, no início, a gente realmente precisa de uma recompensa, a gente precisa de um objetivo. Por exemplo, eu me levantar para ir na geladeira beber água. Por que eu faço isso? Porque eu senti sede. E eu me levanto, eu vou até a geladeira, eu pego água para poder matar a minha sede. Ou seja, eu faço um comportamento baseado em um objetivo que seria beber água. Só que nesse momento, no momento em que eu ajo baseado em uma recompensa, as regiões do meu cérebro que estão ativas são essas regiões aqui. Só que quando esse comportamento ele começa a ficar repetitivo, eu vou até mudar o exemplo para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, imagina que o exemplo que eu geralmente faço, né? Eu decido ir para a padaria comprar pão carioquinha, comprar pão francês. Então, o meu objetivo é ir até a padaria para eu poder pegar a recompensa de comprar o pão francês. Eu tive um objetivo na minha mente. Eu me levanto da cadeira e vou até lá. Se eu fizer isso uma vez assim, falando no sentido metafórico, né? Poucas vezes, eu dependo de uma recompensa. Existe uma representação na minha mente do meu objetivo, que seria comprar o pão. Então, essa região aqui do cérebro, que é o meu lobo pré-frontal, é ele quem está decidindo, é ele quem está agindo nesse momento. Só que se eu começo a fazer isso todos os dias, no mesmo contexto, mais ou menos no mesmo horário, eu começo a depender menos das minhas decisões. Por quê? Porque com os estudos de ressonância funcional, inclusive, a gente viu que esse processamento neuronal, ele começa a ser transferido para as regiões mais profundas. Ou seja, aquela briga entre a psicologia cognitiva e o behaviorismo, na verdade, viu-se que existem ligações entre elas. Não é que o behaviorismo é totalmente errado ou que a psicologia cognitiva ela é simplesmente a verdade absoluta. Na verdade, existe um meio termo. E a gente vê muito isso na ciência, né? O comportamento habitual, ele é algo que várias das ideias dos behavioristas tinham uma parte correta. E a gente viu isso em estudos de experimentais, né? Estudos utilizando tecnologia de ressonância funcional, como é que é isso que eu estou falando para vocês. Então, depois que o comportamento ele se habitua, depois que com a repetição as pessoas começam a fazer aquilo nos mesmos contextos, a pessoa passa a depender menos daquilo que eu dependia no início, que seria a recompensa. Então, se o meu objetivo inicial era eu comprar pão, depois eu continuo indo para a padaria todos os dias pela força do hábito e não mais pela força de vontade. Por isso que manter um comportamento, o comportamento persistente, ele independe das minhas intenções, independe dos meus objetivos e de recompensa. E olha só que interessante. Tem um estudo bem bacana. Eu não lembro qual foi o ano que fizeram esse estudo. Mas, enfim, é um estudo feito com animais de laboratório, com ratinhos de laboratório, em que eles fazem o seguinte. Eles colocam uma alavanca e o ratinho, ele pressiona a alavanca para ele poder receber comida. No início, o ratinho pressiona a alavanca baseado no objetivo dele de querer receber a recompensa, que é o quê? Comer, se alimentar. Naquele momento ali, o cérebro do ratinho ele está aqui, ó, sendo ativado pelas regiões mais cognitivas. Claro que o cérebro do ratinho não é igual ao nosso, né? Mas dá para você ter uma analogia. E depois que o comportamento ele é repetido, viu-se que as regiões mais profundas do cérebro do ratinho é quem começa a tomar de conta. O que acontece? No início, olha só que interessante, gente. Olha só para vocês verem o poder dos hábitos. No início, o ratinho ele fica puxando a alavanca para poder receber a recompensa que é a comida. Se eu tiro a comida, o ratinho simplesmente para de puxar a alavanca. Por quê? Porque é como se, tipo assim, é a mesma coisa de você trabalhar e não receber o salário. Você para de trabalhar. O que é que tá te motivando? A recompensa. Do mesmo jeito o ratinho. O que era que estava motivando ele a baixar a alavanca? A comida. Só que, depois
que os ratinhos eles continuam baixando a alavanca para poder receber a comida e aquilo fica habituado, depois que aquilo se transfere para as regiões mais profundas do ratinho, o ratinho, quando você para de dar recompensa, ele continua executando o comportamento. Ou seja, ele não mais depende da recompensa. E o hábito, ele é isso. O hábito, ele é um comportamento que ele é relativamente insensível à recompensa. Ou seja, se você retira a recompensa, você continua fazendo aquilo que você estava fazendo previamente. O que te motiva a fazer aquilo é mais um contexto, é mais os estímulos de contexto, estímulos do ambiente. Então, olha só, no início é como se o ratinho te dissesse assim, como se o ratinho pensasse assim, tô com fome, vou baixar a alavanca para eu poder comer. Ou seja, tô com fome e eu tenho um objetivo na minha mente, que é o quê? A recompensa de comida. Então eu vou lá, faço o que tem que ser feito, que é baixar a alavanca e eu recebo a comida. Beleza. Só que depois que o comportamento ele se habitua, o ratinho, ele não pensa mais dessa maneira. Na verdade, ele pensa assim, eu tô falando de maneira bem didática, tá, gente? Na verdade, ele pensaria mais assim, bom, eu estou aqui em frente à alavanca, onde geralmente eu estou, e então, já que eu estou de frente para a alavanca, eu vou baixar a alavanca. E aí ele baixa a alavanca. É a mesma coisa que acontece quando a gente está de frente para a geladeira. Se você pegar qualquer pessoa e colocar ela em frente à geladeira, sem dizer nada para ela, o fato dela estar de frente para a geladeira, o ato automático é de abrir a geladeira. Por qual motivo? Não existe um motivo. Você simplesmente abriu pela força do hábito, entende? Então o hábito ele é isso. Você não depende de uma intenção. Você não depende de um pensamento. Agora olha só como é interessante. A gente está vendo aqui a diferença entre comportamento persistente e comportamento pontual, que foi esses termos cunhados pela Wendy Wood. A gente pode dividir basicamente o nosso cérebro em duas maneiras diferentes de funcionar. Existe uma maneira que eu vou chamar de sistema 1 e existe uma maneira que eu também vou chamar de sistema 2. Eu poderia também estar chamando de razão e emoção, eu poderia também estar chamando de sistema quente ou sistema frio, isso tem várias nomenclaturas, mas o conceito é o mais interessante. O fato é que é o seguinte, a região mais nobre do nosso cérebro é o lobo pré-frontal. E ele é uma região que ele tem algumas características. Primeira característica, é uma região que ele depende de energia para poder funcionar. Você estudar, gente, queima os miolos. Dá trabalho estudar. Dá trabalho ler um livro. Dá trabalho você fazer conta. Ou seja, gasta energia. Dá trabalho decidir. Coloque várias decisões para uma pessoa. Peça para uma pessoa decidir várias coisas. Uma decisão atrás da outra. Cansa. A pessoa fica irritada. Porque decidir exige dessa área do cérebro. E a decisão é algo que consome energia. Ou seja, eu estou agindo com o meu lobo pré-frontal. Além disso, o lobo pré-frontal ele funciona numa velocidade relativa mais baixa, quando eu comparo com outras áreas do cérebro. Ou seja, a velocidade é mais baixa, o gasto energético é maior. E a precisão ela é muito maior, porque é a região mais nobre do nosso cérebro. Por outro lado, então eu vou chamar isso de sistema 2, tá, gente? Por outro lado, as regiões mais profundas do nosso cérebro, elas são regiões em que elas funcionam de maneira automática, rápida. A velocidade é uma das características, ela funciona de maneira muito rápida. E elas consomem pouca energia. E olha que interessante. Os nossos hábitos, eles residem aqui. Ou seja, quando você... É como se você automatizasse comportamentos que você repete todos os dias, você faz aquilo que tem que ser feito, porque aquilo se mostrou no passado vantajoso, e você deixa as regiões do seu cérebro mais livres, mais livres para poder fazer coisas mais complexas. Então, os hábitos, eles liberam a nossa região mais nobre do cérebro. Além disso, imagina você poder conseguir habituar coisas que você gostaria muito de fazer. Tipo, seguir uma dieta, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ter mais atenção com os filhos, tomar café da manhã todos os dias em família, não usar celulares ou telas na mesa. Tudo isso são comportamentos habituais. Por que que eu falo isso? Porque aqueles comportamentos que persistem todos os dias, isso faz parte dos mundos dos hábitos. A gente depende menos da nossa decisão consciente para poder fazer aquilo todos os dias.
Olha que interessante. A gente já tinha falado numa live anterior que 43% do nosso comportamento diário ele está relacionado com hábitos. 43%. Ou seja, quase metade do seu dia são hábitos. E aí eu volto para aquela frase do William James, né, que ele fala assim, se os jovens eles percebessem que em breve eles vão se tornar meros pacotes de hábitos, eles dariam mais importância para os comportamentos deles, né? Por quê? Porque praticamente metade dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos do dia a dia, são hábitos. Se a gente fica fazendo comportamentos persistentes, ruins, o nosso cérebro não sabe que aquilo é ruim. O que é que diz se um hábito é um hábito bom ou ruim? Dependendo se aquele hábito, se aquele comportamento ele choca ou não com um objetivo. Quando eu tenho um hábito que vai de encontro a um objetivo, isso é um hábito ruim. Quando eu tenho um hábito que ele favorece um objetivo, isso passa a ser um bom hábito. O que mais que a gente vai falar? Falamos sobre o sistema 1, sistema 2. Bom, o que é o hábito então? Eu poderia começar falando sobre o que não é o hábito. O hábito não é um comportamento que depende da decisão. O hábito ele é um comportamento automático e o que é, né, na verdade, o que é esse comportamento? A gente sabe hoje que o hábito ele é um pacotinho de informação que está armazenado no nosso cérebro na forma de uma memória processual. A memória processual, gente, ela é uma memória que ela está mais protegida da interferência da consciência. Eu vou explicar, tá? Mas olha só a frase. A memória processual, a maneira como ela é codificada, ela faz com que essa memória ela fique mais protegida da interferência da consciência. Vou falar outro tipo de memória para vocês perceberem como faz sentido. Existe uma memória que é a memória episódica, né? Que é aquela memória que a gente se recorda o que a gente fez semana passada, ou o que a gente fez no final de semana, enfim. Essa memória, ela é uma memória que ela é muito contaminada. É tanto que existem estudos que mostram que quando, por exemplo, uma pessoa presenciou um crime, por exemplo, se sabe que o depoimento dela, o primeiro depoimento dela é o depoimento mais confiável. Porque quando ela começa a repetir esse depoimento inúmeras vezes, essa historinha dela ela começa a se contaminar. E a própria memória da pessoa ela começa a se contaminar. Então essa memória ela tem interferência da consciência. Vocês percebem isso? É diferente de uma memória processual. A memória processual ela é codificada de uma maneira mais protegida. Então, uma memória de você aprender a andar de bicicleta. Isso você não consegue interferir de maneira consciente. Você não consegue evocar de maneira consciente essa memória. Você só consegue evocar se você pegar a bicicleta e andar. O hábito ele é do mesmo jeito. O hábito ele é formado de uma maneira que a gente chama de memória processual. Outra coisa interessante é que a memória do hábito, olha como o hábito ele traz uma vantagem importante para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Ao deixar a nossa mente consciente, que é a região mais nobre, livre para poder fazer coisas criativas, ou enfim. Essa memória processual, ela agrupa vários estímulos do ambiente em pacotinhos, que a gente chama de chunking, ou agrupamentos. Vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. É como se, por exemplo, quando você acorda pela manhã, aquela rotina de tipo assim, acordei, tomei banho, fui para a cozinha, fiz o café, sentei na mesa, abri o jornal, sentei do lado do meu parceiro ou parceira, marido, esposa, fiquei conversando com ele, tomei café da manhã, fui para o trabalho. Isso tudo é como se fosse um pacotinho de informação, entende? É como se fosse uma memória. Então, o hábito, ele junta vários estímulos em um todo coerente dentro de um contexto, ou seja, dentro da sua cozinha, da sua sala, enfim, e naquele mesmo horário. Então é aquilo que se repete. Ou seja, você junta várias informações em um todo coerente. E aquilo fica agrupado em uma caixinha, em um pacotinho. Então isso é um hábito. O hábito, ele nos protege das inúmeras decisões que a gente tem que tomar ao longo do nosso dia. E deixa a nossa mente mais livre para coisas mais importantes. Quando que eu sei que eu estou fazendo um hábito? Quando que eu sei que aquilo que eu estou fazendo naquele momento é um hábito? Quando você não está pensando naquilo. Quando você está executando o que você está fazendo, algum ato motor, só que os seus pensamentos estão em outro local. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Uma pessoa quando começa a
a dirigir. Dei esse exemplo na semana passada. Quando você começa a dirigir, na hora que você está aprendendo, você não consegue conversar com ninguém. Você não consegue ficar falando das coisas da balada, comentar sobre a festa, sobre a balada. Você não consegue, porque a sua mente consciente ela está ocupada com aquelas informações. Direção, acelerador, freio. No máximo você fala algumas palavras, mas você está focado ali. Depois de um tempo, o que acontece? A nossa mente consciente ela fica livre. Eu consigo dirigir e pensar no trabalho. Eu consigo dirigir e estar pensando aqui, viajando aqui na minha cabeça. Por quê? Porque todo aquele contexto de estímulos, de decisões, eles foram agrupados em um pacotinho de informação, em um todo coerente, que a gente chama de memória processual. E é dessa maneira que os hábitos eles são formados. Então, entender sobre isso, gente, é algo de uma importância gigantesca. Primeira, porque tira um peso das costas em relação à responsabilidade da mudança. Apesar de que isso não exclui a responsabilidade, tá? Mas, tipo assim, no sentido de que mudar o comportamento depende pouco da força de vontade. Mudar o comportamento, um comportamento persistente, tá? Aquele comportamento que se repete. Não depende da minha intenção. Vai depender no início. No início depende. Igual o ratinho lá, daquele experimento que eu falei de baixar a alavanca. Se eu tiro a recompensa ali, ele para de fazer. Só que com o tempo, ele fica fazendo mesmo se ele não tiver recompensa. Claro que depois de um tempo ele para de fazer, né? Mas é relativamente relativamente existe é relativamente resistente à recompensa, o hábito, tá? Outra coisa que eu ia falar. Então, o hábito, ele deixa a nossa mente consciente livre para poder pensar em outras coisas. O hábito, ele economiza decisões. O hábito, ele é como se fosse um plano de fundo da nossa rotina, do nosso funcionamento. Entender isso tira esse peso das costas, de a gente se culpar menos, porque depende menos da força de vontade. Ao mesmo tempo em que é importante a gente ter esse conhecimento para a gente prestar atenção na nossa rotina. Porque se você quer fazer algo e não consegue, cara, quando você pega esse conhecimento, quando você pega esse entendimento, entende como funciona a sua mente e traça algumas estratégias, que existe sim algumas estratégias, mas não existe uma bala de prata, não existe um grande segredo, não, faça isso que isso tudo vai mudar. Não, não é assim que funciona. Mas você ter a autoconsciência do comportamento, você ter a sua percepção de como você funciona, é a mesma coisa de você ter um carro e saber como que o motor funciona. É a mesma coisa. Se você precisa dirigir um automóvel todos os dias e você entender como que ele funciona, isso é algo básico. Só que as pessoas não entendem como que o comportamento dela funciona. Entender isso traz uma liberdade e traz uma autopercepção daquilo que você faz todos os dias. E eu volto para aquela frase do William James, que ele fala o seguinte: se os jovens percebessem que em breve eles vão virar meros pacotes de hábitos, eles teriam mais cuidado em relação ao comportamento que eles fazem. Então, gente, isso é algo bem importante, porque a rotina, o nosso dia a dia, o nosso comportamento persistente é um ingrediente fundamental para o sucesso. Por quê? Porque eu não consigo depender apenas da força de vontade, porque o meu cérebro se esgota se eu fosse depender apenas da força de vontade para manter um comportamento ao longo do tempo. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma live, mais um bate-papo